Olá, sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. Nós vamos falar hoje sobre os spreads bancários, o que compõe o spread, por que é tão importante o debate da redução das taxas de juros, que impacto que tem na vida do trabalhador, que impacto que tem na vida da população brasileira. E também nós vamos conversar um pouco sobre a situação dos bancários da Caixa Econômica Federal, em especial essa convocação para trabalhar no sábado, sobre as taxas de juros na Caixa, nos outros bancos. Para começar essa nossa conversa, agora no primeiro bloco, a gente está aqui com o Gustavo Cavarzan, que é economista do Diese e trabalha aqui com a gente na subseção dos bancários de São Paulo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Joana. Obrigada pela sua presença. Gustavo, o que você pode falar para os bancários? Por que esse debate da redução das taxas de juros apareceu agora? Por que não apareceu antes? Agora, tem algum dado da conjuntura que promove, que é importante ter colocado no cenário esse debate? Então, na verdade, Juvândia, a gente está vendo os últimos dados de atividade econômica e de emprego no Brasil mostram que aquele momento de expansão muito grande que a gente viu em 2010, ele vem se reduzindo, né? A economia vem já nos últimos meses andando um pouco de lado, como reflexo da crise internacional. Então, nesse momento, é super importante esse debate dos juros, porque ele é mais um freio para a economia, né? Então, quanto maior... Quer dizer, mais alto, pior para a economia. Pior para a economia, porque o empresário paga mais para pegar uma linha de capital de giro ou para o investimento e o consumidor também, né? Ele gasta muito para consumir, para usar o cheque especial, então isso diminui a demanda de todo mundo. Por exemplo, acho que o que você está falando é um pouco... Outro dia nós estávamos fazendo um ato na Paulista, lá em frente ao Banco Central, pela redução da taxa Selic. E aí parou um moço, veio me procurar e falou, olha, queria dar todo apoio a essa atividade, porque eu tinha um pequeno comércio e eu quebrei por causa dos juros bancários. E eu já conheci várias pessoas que tiveram essa experiência ruim de ter problemas financeiros por causa dos juros bancários, foi se endividando, tanto pessoa jurídica como pessoa física, que vai se endividando, entrando no cheque especial, incorpora aquilo como salário e começa a entrar numa dívida, que a gente já viu muita gente. É um pouco disso que você está falando, quanto maior essas taxas de juros, esses spreads, pior para o cidadão e pior para as empresas. É exatamente isso, né? O que devia ser uma facilidade para as pessoas, que é o crédito, acaba se tornando um sufoco, né? Quando a taxa de juros é muito alta, porque aquilo começa a comprometer uma parte muito grande do orçamento, seja das famílias, seja das empresas, né? Então, para que a nossa economia continue crescendo e não entre numa paralisia ou até numa recessão, como a gente vê em outros países, em especial na Europa, nos Estados Unidos, com problema também, para que não aconteça isso, nós precisamos ampliar a oferta de crédito, ter medidas, por isso que o governo está, inclusive, anunciou medidas para a indústria, e a taxa de juros vem acompanhar essas medidas, não é isso? Sem dúvida, ela está dentro desse contexto, né? O governo precisa estimular o mercado interno, porque se a gente for depender dos países lá de fora, a coisa está muito complicada, né? Então, estimular o mercado interno vai justamente no que você está falando, medidas de apoio à indústria e de ampliação do crédito. E o que é o spread bancário? Por que esse spread é tão alto? O spread ele é a diferença entre o que os bancos gastam para captar dinheiro do público e aquilo que eles cobram do público para emprestar, né? Essa diferença é o que a gente chama de spread. No Brasil ele é realmente muito elevado, né? Ele está na casa de 29%, 30%. Se você for comparar isso com outros países, é realmente uma distância muito grande. E a gente fica tentando levantar algumas hipóteses, né, do porquê que é tão elevado. Um dos motivos é que a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, também é muito elevada, né? Ela vem caindo, que é muito importante, mas ela ainda é elevada. E o outro fator é a concentração do setor bancário, né? É um setor bastante concentrado, você tem 6 bancos que concentram a grande quantidade das operações do setor,
que, portanto, determina um preço muito alto, né? No caso deles, o preço é o juro, né, que eles cobram. Certo. Os 6 maiores bancos concentram mais de 80%, mais de 80% ativos, operações de crédito, né? Das operações de crédito, dos ativos, do patrimônio, dos clientes, de praticamente tudo, eles concentram mais de 80% do setor, né? Então, veja, agora é um momento importante para os bancos darem a contribuição para o Brasil, para o crescimento econômico do Brasil. Quer dizer, sempre foi, mas agora mais do que nunca é fundamental, porque os bancos são uma concessão pública, né? Eles lidam com o dinheiro da população. Então, eles têm que usar esse dinheiro em benefício do país, né? da sua contribuição, cobrar uma taxa, ter uma margem de lucro, mas algo que seja razoável, não é isso? E uma das perguntas aí que alguns bancários fazem é assim, mas essa história de baixar spread, baixar taxa de juros, não vai impactar no lucro dos bancos? Não vai reduzir? A gente imagina que não vai reduzir, né? Porque um outro dado importante é o volume de crédito no Brasil, né? Ele está hoje em 49% do PIB. A gente sabe que tem países com volume muito maior, 60%, 70%, 80%, alguns com até mais de 100% do PIB. Os Estados Unidos está 200%, tem, né? Pois é. Então isso é importante para mostrar que tem uma margem muito grande para você crescer no volume de crédito. Então os bancos, reduzindo a taxa de juros, eles reduziriam o ganho por operação, né? Então eles ganhariam menos em cada operação, mas aumentariam o volume de operações. Então uma coisa compensaria a outra e a tendência é que o lucro continue num patamar elevado. Claro, aí ganharia o país Sem e ganharia dúvida. os bancos, né? E ganharia os bancários, porque teria que ter mais trabalhador também nas agências, já trabalha com a margem pequena, os bancários já estão sobrecarregados, né? E teria que ter mais trabalhadores nas agências bancárias para que pudesse atender melhor a população, oferecer mais crédito. E o Brasil vai ganhar com isso, porque a gente tem que cobrar que os bancos cumpram o seu papel, os bancos públicos e os bancos privados. Agora me diga, essas medidas da presidenta Dilma, né, do governo da presidenta Dilma, de cobrar a redução, de colocar os bancos públicos para fazer essa redução, elas já têm apresentado algum resultado? O Banco Central soltou ontem já uma primeira prévia, como é que está isso? Na verdade, o Banco Central, toda semana, ele atualiza as taxas de juros médias cobradas por todos os bancos em diversas linhas de crédito, né? Então, a gente começa a perceber que a partir do fim de abril, você já pode observar, sim, uma redução das taxas, principalmente na Caixa Econômica Federal, né? Que foi o banco mais transparente na divulgação dos dados, e a gente está observando que, na prática, ele tem reduzido mais mesmo do que os outros. Muito bem. Então, a gente já está vendo aí um resultado. Eu espero que os bancos continuem. Nós vamos cobrar para que os bancos continuem, porque nós não podemos permitir que nosso país entre numa crise ou que nosso país deixe de continuar crescendo, né? Porque quando o Brasil cresce, todo mundo ganha a população, e isso é fundamental. Que considerações mais você faria sobre essa conjuntura? A presidenta Dilma fez uma mudança, por exemplo, nas regras da poupança. Isso é importante, a gente tem dito que é fundamental para viabilizar que ela continue reduzindo a taxa Selic, que inclusive um terço da dívida pública está lastreada na Selic, né? Se a Selic está alta, o governo vai pagar mais juros. Se a Selic baixar, ele vai pagar menos juros. Portanto, vai sobrar mais dinheiro para ele investir em políticas públicas, certo? Exatamente. O que você comenta dessas novas regras, essa mudança? Essa mudança da poupança, ela é muito importante porque ela vai nesse mesmo sentido, né? Então, se a gente colocou como hipótese que os juros altos têm como um dos motivos a alta taxa Selic, o governo precisa criar condições para continuar reduzindo a Selic, né? E um dos fatores que dificultava era a poupança ter uma remuneração fixa, né? Ela representava um piso para o governo continuar reduzindo os juros bancários. Então, a partir do momento em que ele reduz a remuneração da poupança, ele tem capacidade de continuar reduzindo a Selic também. Muito bem. Elisângela está me mandando um papel aqui com um recado que eu não entendi nada. Charge, ela está falando de uma charge. A Elisângela fica aqui nos bastidores me mostrando um papelzinho escrito a caneta com a distância imensa. Mas ela quer que eu mostre essa charge. Dá um zoom, aproxima aqui. Tá vendo? Que a Febraban disse outro dia que não é... Se você levar um cavalo para a beira do rio, não quer dizer que o cavalo vai tomar água, né? Necessariamente não quer dizer que o cavalo vai tomar aquela água. E aí a gente, o Márcio Bauraldi faz uma charge dizendo o seguinte: só burro não bebe dessa água. Desenvolvimento econômico, quer dizer, desenvolvimento do país, né? Essa é a água. Quer dizer, a Febraban tem que contribuir
e tem que levar o cavalo lá para a beira do rio com água doce que ele vai tomar assim, porque senão ele vai morrer de sede. Todo animal precisa de água, né? É mais ou menos a comparação que a gente está fazendo com crédito. Toda economia precisa de crédito, Sim. precisa de oferta de crédito. E os bancos têm que contribuir com essa oferta, certo? Com um certeza. pouco do que você estava falando, né? E o governo está fazendo um conjunto de medidas, inclusive a mudança na regra da poupança só atinge os novos depósitos. Isso é importante deixar claro, né? Que quem tinha o depósito até o anúncio da medida não altera em nada a rentabilidade. Inclusive, se você mantém o seu depósito lá, mesmo após as medidas, aquele volume continua sendo rentabilizado conforme a regra antiga, que é 6,17% ao ano mais a taxa referencial, TR. Certo. E nessa medida também da poupança, só atinge os depósitos antigos e os novos estão vinculados ao percentual que seja Selic, é 70% da Selic. Isso. E nos outros países também funciona assim? Era como a regra anterior nossa ou é como essa regra atual? Não, o Brasil era uma exceção, né, esse patamar fixo de juros para a poupança, né? Porque na verdade ela é uma forma de investimento que tem liquidez imediata, que não paga imposto de renda, né? Então, e que não paga também taxa de administração, então ela é muito parecida com uma conta corrente, né? Então, nos outros países, a remuneração é variável também, conforme a taxa de juros, né? Percentual da taxa de juros. Percentual da taxa de juros. Tá certo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bastante esclarecedora esse debate. É importante que os bancários conheçam profundamente, porque estão trabalhando lá na ponta com isso. E saber por que o sindicato defende tanto essa redução das taxas de juros. Importante que saiba, porque para a gente, se a economia entrar na recessão, vai aumentar o desemprego. Quer dizer, em vez de gerar emprego, vai ter desemprego. E se tiver desemprego num setor, isso vai virar uma cadeia e vai ter desemprego em todos os setores. E isso é muito ruim para todo mundo, é ruim para a economia, é ruim para os bancários também. Por isso que nós estamos nessa luta junto com todos os trabalhadores do Brasil pela redução das taxas de juros, pela redução dos spreads, pelo aumento do volume de crédito. E no próximo bloco a gente vai voltar falando sobre a situação dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, em especial essa abertura das agências ao sábado. Bom, nós estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate, agora falando sobre a situação dos empregados da Caixa Econômica Federal. A gente está aqui com Kardec de Jesus, dirigente do sindicato e também empregado da Caixa Econômica Federal. Boa noite, Kardec. Boa noite, Vândia. Kardec, nós já recebemos um e-mail aqui de um bancário da Caixa e ele começa perguntando, aliás, ele está dizendo o seguinte: olá, gostaria que o sindicato negociasse com a Caixa para que os empréstimos dos empregados sejam renegociados com as mesmas taxas dos empréstimos consignados para os empregados do INSS. É uma boa sugestão, inclusive, né? Acho que nós temos que colocar aí na pauta, hein, Kardec? Lembrar de... Na verdade, assim, até onde nós sabemos, a Caixa já, inclusive, noticiou que vai baixar também os juros de cheque especial e tudo mais para os empregados. E nós sabemos que, inclusive, na convenção coletiva, existe esse acordo de ela sempre que baixar os juros para os clientes, ela também tem o compromisso de baixar para os empregados. Só não deu tempo, creio eu, ainda para a gente acertar com detalhes como é que isso será feito, mas tem esse compromisso. Muito bem, importante. Bom, a Caixa acabou de soltar uma nota para a imprensa falando do lucro, né? Já apresentou um lucro
com crescimento de 40%. A gente ainda não soltou o balanço, portanto, nós não tivemos uma análise completa do balanço, mas já sabemos que tem aí um crescimento de 40%. Com relação ao ano anterior. Ao mesmo período do ano anterior. Ao mesmo período do ano anterior, 40%. Mas tudo isso com a ajuda, lógico, dos seus empregados, né? E aí a gente espera que isso continue, né? Que esse lucro continue desta forma, para o bem de todos e todo o Brasil e tudo mais. O único, porém, é que a gente pede a contrapartida com relação a uma melhora de condições de trabalho. Isso é o que a gente gostaria. O José Célio está falando aqui que esse bancário que mandou o e-mail, ele está dizendo que renegociar os juros dos empréstimos já feitos, porque tem um problema com o IOF. Se tiver que fazer um novo empréstimo, teria que pagar o IOF novamente e isso pode ficar mais caro. Essa é uma questão que ele quer que a gente analise na hora de negociar com o banco, cobrar em relação a esses contratos já antigos. Nessa renegociação, ela não pode ficar mais cara, né? Então, ela tem que ter um juros diferenciado aí para viabilizar, é interessante inclusive, fazer uma a redução. Tem que fazer uma análise bem específica disso. Kardec, nós já dissemos para os bancários que estamos apoiando a redução das taxas de juros, os spreads nos bancos, que é muito importante a iniciativa da presidenta Dilma. Muito importante a iniciativa da presidenta Dilma e a gente está falando que todos os bancos têm que fazer. Não só os bancos públicos, mas todos os bancos têm que fazer. Acontece que nós não podemos também permitir que a Caixa faça o que ela fez. Ela anunciou trabalho aos sábados, nesse sábado, aliás, né, véspera do Dia das Mães, não, aos sábados, e nem sequer negociou com os funcionários, sequer informou o movimento sindical. A gente ficou sabendo pela imprensa, os empregados ficaram sabendo pela imprensa, que foi o que nós entendemos totalmente uma prática ruim, equivocada, que nós não podemos aceitar que a Caixa tome essa medida. Ela teria que negociar, teria que conversar com o movimento sindical, com os trabalhadores, né? Por exemplo, aqui em São Paulo eles vão pagar hora extra para todos. Em Osasco e em região a gente tem notícia que não vai pagar. Não vai pagar. Isso? Então, nós temos esse problema aqui. Como você falou, nós somos a favor das medidas. O grande problema é que, assim, a jornada do bancário é de 6 horas, de segunda a sexta. Normalmente, os empregados já fazem 10, 12 horas de trabalho e, em alguns casos, sem receber hora extra. Um destes exemplos é esse aqui na capital. Porque o sindicato tem uma liminar que dá direito aos gerentes e tudo mais, todos os empregados, a baterem o ponto e receberem... Direito não, é uma obrigação. É uma obrigação, a Caixa tem que, exatamente, cobrar dos seus empregados comissionados que registrem o ponto e que, portanto, recebam hora extra quando fizerem. O que acontece é que o resultado dessa liminar só dá direito para o bancário aqui da capital. Nós queríamos estender, estamos tentando estender exatamente. Essa medida para toda a nossa base. Aí o bancário, por exemplo, de outras bases e de outras cidades, como ABC e algumas cidades da região de Osasco e tudo mais, ele não recebe hora extra. Então, assim, a gente tem recebido muitas reclamações desse pessoal que vai trabalhar no sábado e que nós não sabemos, não tivemos como ter uma resposta se receberão ou não hora extra. Mas nós temos notícia também que aqui na cidade de São Paulo, os caixas e TBs não estão sendo convocados. Que lá na região de Osasco e região estariam sendo convocados. É verdade isso? Inclusive no Taboão da Serra, já recebemos agora à tarde uma reclamação de que os caixas estão sendo convocados, não se sabe por quê, já que essas pessoas não vão abrir o caixa, né? Eles não vão abrir seu guichê, então nós não sabemos qual é a necessidade de estar convocando esses caixas. Nós temos que conversar com o superintendente da região, Kardec, cobrar isso, tentar negociar isso para que essas pessoas, não faz sentido sair de casa no sábado, né? Já não foi negociado, já é uma arbitrariedade, né? Sair de casa no sábado sendo obrigado, convocado e não
sendo livre escolha do trabalhador, né? Sai de casa no sábado para ir trabalhar e se nem vai efetivamente realizar aquele trabalho. A sua função. Lógico, ele deve receber outra extra, tarefa, né? E, além do que, ele tem que receber hora extra. A Caixa já publicou um lucro com 40% de crescimento, né, no primeiro trimestre. É importante agora, inclusive, que ela viabilizar e que ela faça a sua redução nas taxas de juros, que ela amplie lá as contratações, está no acordo do ano passado, que ela tem que ter no mínimo 5 mil novas contratações até o final do ano. É uma coisa que a gente está cobrando também. Exatamente, né? É isso que nós queremos, que além de que o direito dos trabalhadores seja respeitado, nós queremos que a Caixa contrate mais e em velocidade mais rápida para que os empregados da Caixa possam prestar melhores serviços para a população, mas desde que tenhamos melhores condições também para poder fazer esse atendimento. Claro. Nós estamos fazendo uma carta ao cliente explicando tudo isso, não é mesmo? Isso. Qual que é o conteúdo? Fala um pouco disso. Essa carta, na verdade, assim, ela diz respeito ao trabalho no sábado e a gente pede respeito ao trabalhador, né? Eu não sei se é interessante ou não, tá lendo essa carta, mas assim, a Caixa convocou seus empregados para trabalhar no próximo sábado, véspera do Dia das Mães. Pois abrirá as agências ao público atendendo a demanda do programa Melhor Crédito. Nós somos a favor das medidas do governo que pretende baixar as taxas de juros e renegociar dívidas de toda a população. No entanto, não concordamos que esse propósito sejam atingidos às custas do sacrifício dos empregados que já enfrentam todos os dias uma rotina massacrante por causa da falta de trabalhadores. Na verdade, nós concordamos, mas queremos que tenha mais trabalhador, que é o justo, é o certo. Inclusive, para atender melhor a população, tem que ter mais trabalhador. Isso. Né? Porque senão você aumenta também a demanda. Se você não tiver gente na ponta para viabilizar essa demanda, as pessoas vão ficar muito tempo na fila, né? Vão acabar reclamando bastante, né? Exatamente. Nós queremos que as pessoas sejam bem atendidas e que os bancários, para atender bem, tem que ter condições de trabalho. Exatamente. A carta finaliza dizendo que queremos que o direito dos trabalhadores seja respeitado. Queremos a contratação de mais empregados para a Caixa, para que possa prestar um atendimento digno a toda a população, reforçando o que você está dizendo. Muito bem, é isso mesmo. Então, esse é o nosso propósito. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Queria dizer que na próxima semana a gente está agendado aí, continua agendada a reunião com o governo para o dia 16, na quarta-feira, dia 16, a reunião que vai tratar da isenção de imposto de renda na PLR. E é muito importante, nós sabemos todos, os bancários têm um acordo nacional de PLR, todo mundo recebe, e tem uma tributação que nós estamos dizendo que precisa ter desoneração, precisa ter isenção, precisa, mesmo que seja até o limite de R$20 mil, quem recebe até R$20 mil de PLR tem isenção, e a partir daí você tem a tributação. Essa é a nossa defesa, porque nós sabemos, quem recebe dividendos hoje no Brasil, né, tem uma isenção total. E o governo deixa de arrecadar 16 bilhões de reais. E acontece em poucos países do mundo. Aqui no Brasil é um dos lugares em que os dividendos têm isenção, mas em muitos lugares eles são tributados. Quem faz aplicação, quem vende suas ações na Bolsa, naquele dia até o limite de R$20 mil, também tem isenção. Então o que a gente está querendo é fazer justiça tributária. Portanto, o trabalhador também tem que ter isenção e esses valores vão ser injetados na economia. Isso vai ajudar a manter a economia aquecida, o comércio aquecido, enfim. Então, na próxima semana, no dia 16, a gente deve assim que terminar a reunião, fazer um comunicado para a nossa categoria, para vocês, dizendo qual foi o resultado da reunião, que nós esperamos que já seja um bom resultado. Kardec, boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade e esperamos que a Caixa se convença de que não tem necessidade de abrir no sábado. Tudo bem. Dizer para os bancários que a gente, na próxima semana, estaremos juntos falando sobre o assunto da PLR, muito esperado, já com muito tempo que a gente faz campanha para isso, para conseguir esse objetivo.
E assim que a gente tiver um resultado, nós daremos para vocês. Se acompanhem no site do sindicato o dia, o horário da reunião e também o horário do anúncio do Momento Bancário em Debate. Grande abraço para vocês e até a próxima semana.